não tinha como apresentar adoração em pecado. E esse é um dos maiores problemas da atualidade. Nós vamos perder o temor de Deus, e aí vamos para o templo, e para que as pessoas saibam que nós estamos bem com Deus, nós vamos para o templo, e aí vamos apresentar uma adoração que na verdade não é uma adoração verdadeira, real. Por quê? Porque há pecado. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso segundo trimestre de 2023, como eu já disse, edição Jovens, revista CPAD, com o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E o tema de hoje, da lição de hoje, 14/5/2023, vai ser ministrada nesse dia, inclusive é Dia das Mães. Parabéns para toda mamãe, tá? Em toda a parte do Brasil. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Também aquelas que estão fora do Brasil, que acompanham aqui o canal pela bondade de Deus. E o tema é: perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Esse é o tema da nossa lição. Vamos fazer uma oração. Eu quero dizer a você que se você tem feito pedidos de oração colocado aí no comentário, agora é hora de você orar comigo. Sinta-se incluído, ainda que eu não fale o nome, né, a causa, mas sinta-se incluído nessa oração e também ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero colocar em tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, a minha vida, pedindo que o Senhor ilumine a minha mente para que eu possa compreender, Pai querido, Pai amado, e ao mesmo tempo, Senhor querido, ensinar as verdades da tua palavra. Senhor, que o teu filho, que a tua filha que está assistindo também possam compreender para que juntos possamos colocar em prática. Quero te pedir pela vida de cada um aqui do canal, Senhor querido, por cada professor de jovens, Pai querido, cada aluno, que o Senhor possa abençoar. Também quero te pedir, Senhor, por cada causa que é colocada aqui no canal, nos comentários. Senhor, essa pessoa que talvez esteja aí com problema de saúde ou com alguém da sua família doente, eu quero te pedir cura. Essa pessoa, Senhor querido, também que está com uma causa na justiça, eu quero te pedir uma solução. Essa pessoa, Pai querido, que está precisando, Senhor, que a sua aposentadoria que ele deu entrada ou ela deu entrada possa sair, que possa haver aprovação também. Eu quero te pedir também por essa pessoa que está precisando de uma porta de emprego, ó Deus, ou então que a tua bênção esteja sobre o seu negócio próprio, que o Senhor possa abençoar grandemente. Também, Senhor querido, eu quero te pedir pelos casamentos, que possa haver harmonia entre marido e esposa, entre esposa e marido, entre pai e filhos, entre filhos e pais, que o Senhor possa nos ajudar. Se alguém tem pecado, Senhor, e não tem confessado, que haja perdão, Pai querido, que haja confissão dos pecados para que eles possam alcançar o perdão do Senhor. Senhor, mais uma vez, nos dá um programa abençoado. Quero te pedir pelos inscritos, pelos membros do canal. Eu conto mais uma vez com a tua ajuda, com a tua bênção, com a tua presença, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Você já conhece o Participe do Projeto 3 mais 3 inscritos do canal? Você tem dito que tem sido uma bênção, que você tem aprendido, que você tem podido usar o que tem sido ensinado aqui no canal para que os seus alunos possam aprender. Então, compartilhe isso com outras pessoas. Compartilhe o canal. Fale do canal para pelo menos mais 3 pessoas e eu tenho certeza que outras pessoas serão edificadas e poderão estar repassando esse ensino também em suas classes. Então, que Deus possa tocar no seu coração. E pergunto desde já, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Se não o fez, faça. É importante que você faça. Vamos lá. Texto principal é o nosso texto da lição de hoje. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. Resumo da lição. Para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo.
Objetivos da lição. Compreender que o Salmo 51 é um clamor por misericórdia e confissão, isso é importante. Mostrar o anelo do salmista pela restauração, ele desejava ser restaurado. E explicar que depois da confissão e restauração da comunhão com o Senhor, estamos prontos para adorá-lo. Então precisamos primeiro confessar os nossos pecados, receber perdão, ter ali agora novamente a nossa comunhão com o Senhor para podermos apresentar nossa adoração. Qual é o texto bíblico? Salmo 51, do 1 ao 17. Então, você não deixe de fazer a leitura, porque é uma leitura importante, tá? Essa leitura do Salmo 51, versículos de 1 a 17. Inclusive, deixa eu fazer menção dessa leitura aqui com você, tá? Deixa eu colocar aqui na tela como já está, mas para você poder acompanhar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então ele está fazendo um pedido a Deus, o salmista, tá? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui o salmista está falando da natureza pecaminosa e não de um pecado no qual o pai havia cometido quando esteve ali com a sua mãe. Há pessoas que pensam que Davi foi fruto de um adultério. Não é isso. Davi aqui está falando da natureza pecaminosa. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi está dentro de um processo. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi havia perdido essa alegria por causa do pecado. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifício, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Quando Davi diz aqui, porque não te compraz em sacrifício, senão eu os daria, ele não está dizendo que Deus não queria sacrifício como foi estabelecido na própria lei, mas ele está dizendo o seguinte, não adiantava nada sacrificar se ele não viesse a se arrepender dos seus pecados. Então é isso que Davi está colocando aqui para nós nesse caso. Bom, vamos lá, dando continuidade. Atenção, recomendação de vídeo, essa recomendação aí para você, ela tem a ver com um vídeo aqui que tem toda a relação com o Salmo 51, que é os frutos do verdadeiro arrependimento. Salmo 51, versículos 10 a 12. Eu te aconselho, no final dessa aula, assistir esse vídeo, que você vai ter um entendimento muito melhor, muito mais amplo do assunto da aula de hoje. Introdução, vamos lá. O Salmo 51 está na categoria dos salmos penitenciais. Esses salmos trazem a ideia de confissão e busca pelo perdão de Deus. Quando se fala em salmos penitenciais, salmos messiânicos, salmos didáticos, tudo isso é para você ter um entendimento, categorizando os salmos para que nós saibamos do que se trata, tá? Mas é claro que não está escrito no Salmo 51 que ele é penitencial, ou seja, isso é uma categorização para que nós possamos estudar de uma melhor, compreender de uma melhor forma. Então a ideia dos salmos penitenciais é confissão e busca pelo perdão de Deus. Outros salmos podem ser classificados nessa categoria, o Salmo 6, o Salmo 3, o Salmo 142, dentre outros. De acordo com essa categoria, o Salmo 51 remonta
o contexto em que o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião do seu adultério com Batseba e o consequente assassinato do esposo dela, Urias. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 14. Ordenado e planejado pelo rei. Por isso o Salmo 51 está estruturado da seguinte forma. Então, acreditamos que o Salmo 51 é de autoria de Davi quando ele tinha cometido pecado e foi confrontado pelo profeta de Deus. E ele pode ser dividido da seguinte maneira. Vamos lá. Estrutura do Salmo 51. Primeiro, reconhecimento da natureza, misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Versículos 1 e 2. Segundo, confissão de pecados. Versículos 3 a 5. Isso ajuda você a compreender do que está tratando cada parte dos versículos, né? Terceiro, busca por restauração, versículos 6 e 13. Nem sempre é uma sequência, né? A busca por restauração seria o versículo 6, e aí você começa a pensar, e o 7? Não. Busca por restauração, versículos 6 e 13, nesse caso, tá? Adoração verdadeira, versículos 14 a 17. E o bem a Sião, versículos 18 e 19. Deixa eu fazer uma consideração aqui, porque é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Então, você tem aí a divisão do Salmo dessa maneira. Aí talvez você diga assim, poxa, mas e o versículo 7 ao versículo 12? Nesse caso, não foi colocado aqui uma divisão, tá? Assim, nessa lição, estudaremos sobre a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado, a disposição de ver o processo da restauração e finalmente viver a adoração pública de maneira restaurada. Então você tem toda uma sequência, todo um processo. A partir do momento que a pessoa peca, aí ela vai se arrepender e aí segue todo um processo. É claro que Deus nos perdoa automaticamente na hora que você se arrepende, mas você passa por um processo, principalmente no quesito aí, né, quando é um pecado que ele vem diretamente, todo pecado afronta a Deus, mas existem situações que o tipo de pecado exige, inclusive, uma disciplina. Então, nós precisamos ter isso em mente. No tópico 1, vai ser tratado sobre misericórdia e confissão. E aqui nós temos 3 pontos que serão abordados. Primeiro ponto, um clamor por misericórdia. Segundo ponto, confessando o pecado. Terceiro ponto, Deus é quem remove o pecado. Então vamos lá. Primeiro ponto, um clamor por misericórdia. Nos 2 primeiros versículos, chama a atenção as expressões tem misericórdia e benignidade, apaga as minhas transgressões e a tua misericórdia, lava-me e purifica-me. O salmista tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. Como é que nós nos aproximaríamos de Deus? É claro, ele se revelou primeiro, mas como é que íamos nos voltar para Deus se Deus não fosse um Deus bondoso? Se Deus não fosse um Deus misericordioso? Se ele não fosse nem bondoso nem misericordioso, ele não teria se revelado para poder ter relacionamento com o ser humano. É claro. A benignidade do Senhor dura para sempre. Está no Salmo 136, versículo 1. E as suas misericórdias não têm fim. Lamentação 3, 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que Deus não nos consome? Já que ele é santo, já que ele é justo. E muitas vezes nós vamos contra isso. Por causa das suas misericórdias. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Toda manhã, o salmista está falando uma linguagem poética que todos os dias Deus usa de misericórdia para conosco. Porque se Deus fosse nos tratar de acordo com as nossas atitudes, nós não estaríamos mais aqui. E ele ainda diz, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então o jovem precisa ir aprendendo sobre isso, para que ele saiba que ele serve um Deus que é fiel e que é misericordioso. Nesse texto, a ênfase nas misericórdias do Senhor revela que Deus não nos trata segundo nossos merecimentos, e a fidelidade refere-se ao cumprimento de suas promessas. Essas bênçãos estão disponíveis para nós quando nos arrependemos de nossos pecados. Não tem como desfrutar das misericórdias de Deus se não queremos nos arrepender. Não tem como desfrutar da fidelidade de Deus se nós não nos arrependermos.
Por isso, só Deus pode lavar e purificar a alma do salmista. Assim, o rei Davi tem plena certeza de que se dirigir diretamente a Deus é a melhor decisão. Então, só Deus pode nos perdoar. Só Deus pode nos purificar. Ele é benigno e misericordioso. Só Ele pode lavar e purificar sua alma. Qual é a lição principal desse primeiro ponto? Um clamor por misericórdia. Essa lição principal, como muitos já sabem, quem sabe você pode estar chegando pela primeira vez, tem aqui o infográfico. Nesse infográfico, você tem condição aí de observar tudo que é... Todas as lições, né? A lição principal, em cada tópico você tem condição de observar. Então você tem aí, ó, ponto 1, misericórdia e confissão, e aí tem todas as lições principais de cada ponto. Ponto 2, buscando a restauração, a mesma coisa. Ponto 3, prontos para adorar, a mesma coisa. Então você pode baixar esse infográfico para que você possa distribuir, mandar, né, compartilhar para os seus alunos nesse caso. Pastor, e aonde é que eu vou baixar o infográfico? Você vai na aba comunidade aqui no canal. Vou abrir aqui rapidamente para você a tela. Ó, na aba comunidade, é claro, se você está no celular, o vídeo vai aparecer um abaixo do outro. Mas nessa aba comunidade, basta você vir aqui na parte de cima, você está olhando aí, ó, início, vídeo, short, ao vivo, playlist, comunidade. Quando você clica aqui, ó, tem aqui inclusive um infográfico dos adultos, né? Resumo das aulas dos adultos. Então, basta que você venha, procure o infográfico, clique em Leia Mais, é só clicar nesse link aqui e você vai poder baixar. Então não esqueça, tá bom? De como baixar aí o infográfico da aula de hoje, nesse caso. Deixa eu ler aqui para você. Desculpa. Lição principal. O salmista reconhece que Deus é benigno e misericordioso e que somente Ele pode limpar e purificar a alma do pecador. Da mesma forma, devemos confiar em Deus para encontrar perdão e purificação espiritual. 2. Confessando o pecado. O salmista, nós começamos como um clamor por misericórdia, pedido de perdão, e agora nós falamos sobre confessar o pecado. O salmista se dirige a Deus de maneira humilde, confessando e especificando o seu pecado. Versículos 3 e versículo 4, que eu já li com você, que fala: lava-me, não, desculpe, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então ele tem consciência que ele pecou contra Deus. Estava tão patente diante dele o pecado, que a expressão em pecado me concebeu minha mãe, que é o versículo 5, revela que o salmista reconhece a inclinação humana para o pecado, desde o início da existência humana. 2 pontos estão bem claros nos versículos 3 a 5. Quais são eles? O pecado específico praticado. O que Davi tinha feito? Pecado específico é isso, é o que você fez, é o que eu fiz. Segundo, a consequência da inclinação humana ao pecado desde o início da existência. Então Davi também, além de falar sobre ele ter consciência do pecado que ele havia cometido, ele sabia que era um pecador. Então pecar era consequência de quem ele era, um pecador. Claro, estava ali voltado para Deus, mas havia pecado contra o Senhor. Romanos 3, do 9 ao 12 diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O ser humano não se volta para Deus, a não ser que Deus se revele. E ele se revelou através do seu Filho Jesus Cristo, numa plenitude maior, né? E nós temos a palavra de Deus agora para nos orientar. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, não há ninguém por natureza bom. Todos nós somos pecadores. Por natureza somos inclinados ao pecado e ninguém está isento disso. É importante termos a compreensão
para que possamos confessar os nossos pecados quando praticamos. Todos nós pecamos, ninguém está isento, tá? Qual é a lição principal desse ponto 2, confessando o pecado? É importante ter humildade e confessar nossos pecados a Deus, reconhecendo nossa inclinação para o pecado desde o início da existência. Por isso, é necessário arrepender-se e buscar a misericórdia e perdão de Deus. Buscar a misericórdia e perdão de Deus. Então nós, como sabemos quem é Deus, podemos nos voltar para Ele e buscar a misericórdia e perdão. Você que é jovem pode fazer a mesma coisa, está aprendendo que Deus não nos quer na prática do pecado, mas se viermos a pecar, podemos pedir perdão e recomeçar. 3. Deus é quem remove o pecado. Como assim? Vamos entender. Contra a prática do pecado só há um antídoto: voltar-se ao Deus misericordioso por intermédio de Jesus Cristo e confessar o pecado. Quantas pessoas, quando erram, quando começam a querer errar, elas se afastam da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Um ser humano que começa a querer pecar, ele não consegue mais se relacionar com o Senhor. Então há uma necessidade de entendermos que precisamos confessar os nossos pecados. Isso aí está do 1 ao 5 desse salmo, e também conferir 1 João 1, versículo 8 a 10, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Talvez fique um pouco sem sentido esse texto de 1 João, quando você não sabe o contexto da época. Havia seitas que estavam se levantando e se infiltrando dentro do cristianismo, e uma das coisas que era defendida era que o ser humano, depois que aceita a Jesus, está em Cristo, ele não está mais sujeito ao pecado. Então ele já está por cima. Então João está ensinando. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é um ensino herético. Por quê? Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos. E não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos fazer purificar de toda injustiça. Então, nós não podemos viver na prática, mas se nós pecarmos, devemos confessar os nossos pecados. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Olha quanta coisa. Todo pecado é contra Deus somente. Embora Davi tivesse adulterado com Batseba e ordenado a execução de Urias, foi contra ti somente pequei. Davi havia violado vários mandamentos do decálogo. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 13 a 17. Então todo pecado, primeiro, ele é uma ofensa contra Deus. Pode prejudicar pessoas? Sim. Mas primeiro ele é uma ofensa contra Deus. Porque é muito comum alguém errar com a outra pessoa e aí cria-se um sentimento de rivalidade, de tristeza, de mágoa, e essa pessoa dizer assim: eu não vou perdoar ele não, eu não vou perdoar ela não, porque ele não merece. Só que quando você se relaciona com Deus e você entende que o Senhor te perdoou sem que você tivesse nada para poder oferecer em troca desse perdão, no sentido de pagamento, assim você deve perdoar o seu próximo. Então não tem esse negócio de dizer assim: mas ele não merece. Mas você também não merecia, eu também não merecia. E nós estamos aqui para a glória de Deus, tá? Então, Êxodo 20, 13 a 17. E por isso seu pecado era exclusivamente contra Deus, tá? Logo, quem peca contra Deus só pode ser lavado, bem como ter purificado o coração por ele mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. 1 João 2, 1 e 2, que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então, a primeira ordem é: não pequem. Não viva uma vida na prática do pecado. É a ordem que João está dando. Ele não está dizendo que as pessoas nunca mais em Cristo iam pecar, mas ele está dizendo: não viva na prática. Uma coisa é uma pessoa pecar, pedir perdão, mas ela não pode premeditar isso, porque se ela premedita, ela já começou a executar a parte da prática. Ela pode, né? Pode acontecer dela pecar e ela pedir perdão a Deus. Outra coisa é ela pecar e continuar pecando, ou seja,
virar uma prática, aquilo acontecer de quando em quando. Então ela tem que entender que a ordem é: não pequeis. E se alguém pecar, aí é uma condição. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então não pequeis, mas se pecar, tem Jesus. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O que é uma propiciação? Jesus, ele foi entregue na cruz do Calvário, sua morte como um resgate, como um pagamento para nos livrar da culpa do pecado, do poder do pecado e no futuro da presença do pecado. Assim, o caminho para a restauração do jovem cristão, de maneira humilde, é se dirigir ao Deus misericordioso, confessando especificamente o pecado praticado, tendo a consciência de que somente Deus pode remover a mancha deletéria do pecado por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a ordem é que para haver restauração, eu preciso pedir perdão. Eu preciso confessar o meu pecado. Por quê? Porque só Deus remove os pecados. Homens não removem pecados. Quem remove pecado é o Senhor. Quem perdoa pecado é o Senhor. Nós não temos poder de perdoar pecado, de remover pecado. Quem perdoa é Deus. Qual é a lição principal desse ponto 3? Deus é quem remove o pecado. O antídoto contra o pecado é se voltar para Deus por meio de Jesus Cristo e confessá-lo. Todo pecado é contra Deus e somente Ele pode perdoar. Precisamos de um arrependimento sincero e buscar pelo perdão divino para a restauração do relacionamento com Deus. Talvez você olhe essa parte aqui e diga assim: ué, mas se nós pecamos só contra Deus, por que eu preciso pedir perdão para alguém? Porque, na verdade, em primeiro lugar, o pecado é contra Deus. Mas nós podemos também pecar contra a pessoa, no sentido de ofendê-la, de entristecê-la, de ser injusto. Então, precisamos pedir perdão a ela? Sim, pedimos perdão a ela e ela nos perdoa baseada na ordem do Senhor Jesus. Então, o perdão vem, mas quem libera o perdão é o próprio Deus. Tanto é que se você pedir perdão para uma pessoa, isso é bom ensinar, até mesmo os jovens aprendam isso, porque às vezes você vai pedir perdão para uma pessoa e ela diz assim: eu não te perdoo. Talvez, se você não conhecer a palavra de Deus, você vai achar que você está preso na mão dela. Ou seja, você só vai ser perdoado quando ela te perdoar. Não, 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 não. Deus perdoa independente se alguém vai liberar ou não o perdão. Porque o perdão entre nós tem a ver com a ordem de Deus e tem a ver com o nosso relacionamento humano. Vai prejudicar o nosso relacionamento humano, mas também prejudica o nosso relacionamento com o próprio Deus. Então, essa questão aqui, todo pecado é contra Deus e somente Ele pode perdoar, é contra Deus. Vai ser contra uma pessoa, né? Pecar no sentido assim de ofensa, né? Ofendemos alguém e por isso é pecado diante de Deus. Mas contra a pessoa é uma ofensa, porque o pecado é sempre contra Deus, nunca contra alguém em si. Contra Deus. Agora, o que envolveu o pecado é que contra a pessoa. Então, por exemplo, adultério é um pecado. É pecado? É pecado contra Deus. Mas o adultério ofende, entristece, né? Traz dor para alguém. Então, por isso nós precisamos reparar aquele dano, que é pedindo perdão. Estou usando aqui a figura do adultério apenas para mostrar. Então, o pecado sempre é contra Deus. Em primeiro lugar, para você entender. Senão você acha que o pecado é só contra a pessoa. Ah, não, pecou contra a pessoa. Não, só vamos usar a palavra pecado porque é contra Deus. Mas atingiu a pessoa, porque foi feito contra alguém nesse caso. Precisamos de um arrependimento sincero e buscar pelo perdão divino para a restauração do relacionamento com Deus. Se você vai pedir perdão para uma pessoa e ela não quer te perdoar, você fez a sua parte, você está perdoado diante de Deus e o seu relacionamento não fica comprometido. Não pense que se alguém negou o perdão para você, você está preso na mão dele ou dela. Não existe isso, não. Ela que vai ficar numa situação difícil com Deus, porque ela não quer liberar o perdão. E a Bíblia manda liberar o perdão. Perdoar é mandamento. Não é uma coisa que você vai fazer se você quiser. Você, como cristão, tem que fazer. Querendo ou não querendo. Ah, mas eu vou esperar sentir no meu coração. Não existe nada na Bíblia que fale sobre isso.
sentir no coração primeiro para depois perdoar. Não, é ordem de Deus, é só fazer. Deus está mandando, perdoe. Ah, mas eu não consigo, a ofensa foi muito grande e tudo. Então comece a orar por essa pessoa. Ah, como é que eu vou orar por alguém que me ofendeu? Eu jamais vou fazer isso. Vai precisar fazer. Você vai dobrar o joelho e vai colocar ela na mão do Senhor. Vai estar de pé e vai colocar ela na mão do Senhor. Mas é colocar na mão do Senhor, não é pedindo que Deus venha cobrar, que Deus venha mostrar que Ele é contigo, não é isso não. É se voltar para Deus e colocar a pessoa na mão do Senhor. Senhor, toma essa pessoa em tuas mãos. Ah, eu não consigo nem falar o nome dela direito. Como é que eu vou pedir para Deus abençoar? Começa falando só o nome dela na oração. Senhor, apresento fulano de tal, fulana de tal. Apresenta a Maria, apresenta o João. Vamos botar nomes próprios aqui. Só como ilustração. Ah, mas isso é oração? Por enquanto. No outro dia, apresenta a Maria, apresenta o João. Daqui a pouco, Senhor, toma a irmã Maria em tuas mãos. Tu sabe da sua necessidade, tu sabe do que ela precisa. Daqui a pouco você está orando. Aí o perdão foi liberado no teu coração. Então, se você não consegue perdoar, comece a orar pela pessoa que você não consegue perdoar. Se esforce, essa parte é sua. Não é de Deus. Você que tem que fazer. Deus vai te dar força. Mas você precisa tomar a atitude disso. Bom, se você quer baixar o PDF dessa aula, né, o comentário dessa aula, ou de outras aulas aqui do canal, ou de uma pregação, preste atenção nesse aviso que ele é importante para você. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você pode baixar gratuitamente ou ser membro do canal. Sendo membro do canal, você pode ir no link na descrição e assinar o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. No anual você tem aí um desconto de quase R$60, a mensalidade sai por R$10. Pastor, eu não tenho como fazer isso. Então baixe gratuitamente, mas não esqueça de participar do projeto Mais 3 inscritos no canal. Anuncie, divulgue o canal para mais alguém, para que ele também ou ela possa conhecer o canal e possa aprender e também levar esse ensino para outras pessoas. Tópico 2, buscando a restauração. Esse tópico vai tratar no ponto 1, purificando a vida interior. 2, restituindo a alegria e o júbilo. 3, a restauração começa pela renovação interior. Então o que nós entendemos aqui? No primeiro ponto nós tratamos sobre misericórdia e confissão. Agora nós já vamos falar sobre restauração. Então vamos lá? Primeiro, purificando a vida interior. A prática do pecado nasce de dentro do ser humano. Vamos lá? Tiago 1, 14 e 15. Pastor, como é que a prática nasce dentro primeiro? O desejo vem de dentro para fora. Quando Eva foi tentada por Satanás, através da serpente, a tentação veio de fora. Não havia nada dentro dela. Nesse caso, que natureza pecaminosa não existia. Só que ela cedeu à tentação, certo? Só que uma vez que nós passamos a ser culpados diante do tribunal de Deus, fomos perdoados em Cristo, mas a natureza pecaminosa ainda está aqui. Mesmo com perdão, hoje, sendo um cristão, ela ainda está aqui. Só que nós temos uma segunda natureza, que é a nova natureza, o novo nascimento. Então, por causa dessa segunda natureza, que tem a ver com a nossa vida espiritual, nós recebemos vida espiritual porque nós estávamos mortos espiritualmente. E o que significa estar morto? Não tínhamos como ter relacionamento com Deus.
Mas quando aceitamos Jesus, passamos a ter relacionamento com Deus, por causa de Jesus ter pago a nossa dívida, quando ele morreu na cruz do Calvário e nós termos aceitado ele como nosso substituto. Então eu tenho duas naturezas, a antiga natureza ou velha natureza, que a Bíblia chama de carne, e eu tenho a nova natureza. E é através da nova natureza que eu vou me voltar para as coisas de Deus. Só que a antiga natureza está aqui. E se eu deixar que ela me influencie, eu vou pecar contra Deus. Eu vou começar a praticar. Então existe a velha natureza e eu tenho que estar vigilante. E eu preciso cultivar um relacionamento diário com Deus, para que a tentação, o inimigo quando me tentar, ou os desejos que vêm de dentro de mim, não venham me dominar ao ponto de eu ceder e pecar. Ser tentado não é pecado. Isso aqui é importante. O ser humano, Jesus foi tentado, mas ele não pecou, ele não cedeu, ele não praticou. Então olha o que Tiago diz, olha a sequência como acontece. Presta atenção, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos próprios desejos que estão dentro dele. E nesse caso são desejos que vão levar ao pecado, porque existem coisas que nós podemos desejar, né, ansiamos, que não é pecado. Mas nesse caso aqui, Tiago está falando daquilo que vai nos levar a pecar. Então ele vai mostrar a trajetória até pecarmos. Ó, mas cada um é tentado, não é Deus que nos tenta. A tentação ela é uma tentação que vem externamente, né? Vamos dizer assim, vamos usar aqui um exemplo para vocês entenderem. A Bíblia diz que o mundo jaz não é é N-O, no maligno. Então o sistema está sendo comandado pelo inimigo, que é o mundo, mundanismo nesse caso. Então o que o inimigo faz? Ele pode usar a internet, pode usar a internet, aí ele pode usar um canal que você esteja assistindo no YouTube, ele pode usar o Instagram, ele pode usar no Facebook. Então você pode ser atraído por uma coisa que lá está. Então ele está usando o quê? Uma tentação que vem de fora. Ele está trazendo algo que você visualiza, porém ele vai usar aquilo para despertar o que está dentro. E o que está dentro? Natureza pecaminosa. Ela não está mais no controle, mas ela está ali. E aí você antes de ser cristão, você tinha uma propensão a se voltar para aquelas coisas. Tem gente que nunca foi um alcoólatra, então ele não vai ser tentado, o inimigo não vai tentá-lo com bebida. Bebida para ele não vai fazer nenhuma diferença. Se tem bebida ou não tem bebida, ele não vai se preocupar com isso. Por quê? Porque ele nunca teve vício de bebida, ele nunca se voltou para a bebida. Mas o inimigo ele vai tentar atrair para coisas que aquela pessoa tinha fraquezas, coisas que ela se voltava para aquilo. E aí, uma vez que você está diante da tentação, agora é hora de você dizer não. Agora, o grande problema é que tem gente que vai flertando com a tentação. Ele sabe que ele tem fraquezas naquela área e ele vai olhando aquilo, vai vendo aquilo, vai ficando no ambiente da tentação. E aí, o que acontece? Ele acaba cedendo. Então, isso aqui que o Tiago está falando, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, seus desejos. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Ou seja, uma vez que você está sendo ali tentado e o desejo vai aumentando e você vai ali mais e mais e mais alimentando aquele desejo, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar praticando aquilo. E é isso que ele está dizendo. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Por que gera morte? Porque se uma pessoa vai ficar vivendo na prática do pecado, o pecado gera morte. Todo pecado vai gerando morte. Tanto é que a Bíblia diz o quê? Em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Salário é o quê? Salário é um pagamento por algo que alguém realizou. Então a recompensa por viver uma vida na prática do pecado, dando lugar aos desejos pecaminosos que vêm de dentro de nós, é a morte. E morte fala de separação, sempre. Separação. E ali não está falando de morte física, está falando de morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo aí? E eu poderia colocar, inclusive aqui na tela para você, esse texto de Tiago em outra
em outra versão. Eu posso colocar aqui para você, Tiago capítulo 1, versículos de número 14 e 15. Deixa eu colocar em outra versão para você ver se você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando aqui agora. Ó, vou colocar aqui na tela para você. Vamos lá. Vamos usar agora aí a NVI. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Porque quanto mais você vai se alimentando por aquilo, dando lugar, pior vai sendo. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Vamos ler isso aqui na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje? Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando... Não, desculpa, vamos ler o 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Concupiscência é maus desejos. Existem os bons desejos, mas é mau desejo. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Vamos para a NVT? A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Desenvolver plenamente, que ele está falando aqui, é virar prática. Imagine, a pessoa começa a praticar. Então, é isso que está falando. A prática do pecado nasce de dentro do ser humano. O diabo, ele nos tenta, sim, usando o mundo, sim, mas ele está nos atraindo para despertar a natureza que está dentro de nós. Há aqueles que são escravos dessa natureza porque não estão em Cristo, então são dominados pelos seus desejos, não tem nenhum freio, nada que lhe... né? Ele tem até uma certa conduta moral e tudo, mas ele não está ali preocupado com determinadas coisas porque ele não tem uma nova natureza e ele também ainda é culpado diante do tribunal de Deus, seja ele ou ela, porque ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador para que a culpa seja removida por causa do pagamento que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas aquele que é cristão, ele pode ser tentado e ele tem que ter cuidado para não ceder. Isso devido à corrupção total da natureza humana como consequência do advento do pecado. Já expliquei, tá? Gênesis 3, do 1 ao 19, Romanos 3, 20. Nesse sentido, contemplamos o pedido do salmista. Olha o que o salmista fala, ó. Purifica-me, lava-me, apaga, cria em mim um coração puro. Salmo 51, 6 a 11. Uma coisa importante para falar para os jovens e para você que está assistindo aqui, o professor que está assistindo, também você que é professor, falar lá na classe, uma coisa importante não é só aceitou Jesus e pensar que vai ter uma vida de santificação sem se esforçar. É preciso cultivar um relacionamento com Deus diário. Se não tiver relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra de Deus, com intenção de praticar, nós vamos viver uma vida sempre caindo em tentação. Então não basta só orar. Eu tenho oração do Pai Nosso, pastor. Eu oro a oração do Pai Nosso todo dia. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Pastor, já estou livre da tentação. Não está livre da tentação, não. Precisa de muito mais do que isso. Você vai orar. Mas outra coisa, você tem que conhecer o que é tentação. E para conhecer o que é tentação, você precisa conhecer as escrituras para saber o que é pecado. Porque se você não souber o que é pecado, você vai dizer, isso não tem nada a ver. Isso não tem problema. Isso não tem importância. Existem coisas que nem são pecados, é verdade, mas pode nos levar ao pecado. Por quê? Porque primeiro o inimigo tenta nos enfraquecer para depois nos fazer distanciar de Deus, pecar contra Deus. Então, às vezes, a gente fica distraído, vendo coisas no dia a dia, que muitas delas podem até não ser pecado, mas é entretenimento, você está entretido. O diabo tá tipo como se tivesse... Sabe aquela história de uma mãe que tá nanando uma criança? E ali, aí vai começando a dar naquele soninho, e aí tá... E ele vai fazendo isso, através do quê? Do que ele vai oferecendo. E aí a pessoa vai ficando, tipo, num estado de embriaguez. Não tá embriagado com álcool. Mas, tipo assim, os seus sentidos ficam amortecidos. E aí, daqui a pouco, se apresenta uma tentação diante dele real e ele cede. Por quê? Porque ele estava distraído. Porque ele estava desapercebido. Porque ele estava desligado. Então, quando você tem relacionamento com Deus, a tentação se apresenta...
O Espírito Santo, ele está em contato contigo e ele vai falar a você: ó, cuidado, vigia. É isso. Entendeu? O salmista sabia que Deus aprecia a verdade de nossa vida interior, pois diante dele tudo está patente. Não tem como se esconder de Deus. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 1 e 2. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Não tem nada que podemos esconder de Deus. O nosso Deus sabe de tudo e tem uma compreensão íntima do ser humano, como de toda a sua criação. Deus conhece tudo que ele criou. Tudo. Pássaros, peixes, animais, árvores, plantas em geral, o sol, a lua. Os pensamentos podem ser a área mais particular de nossa vida, mas não podem ser ocultados do Senhor. Imagine se Deus abrisse os nossos pensamentos entre as pessoas que nós estamos em volta. Teríamos vergonha de alguns pensamentos, algumas pessoas teriam vergonha de alguns pensamentos que são próprios dele, e também ficaria revelado alguns pensamentos que nós temos acerca de outras pessoas. Só que Deus vê isso tudo. E parece que nós não entendemos isso. Parece que nós não levamos a sério a onisciência de Deus. Parece que, Deus é onisciente. Tá, mas tô pensando aqui, ninguém sabe. Pensei umas coisas, você vai ali. Eu não quero dizer pra você, pode ser que você tá aí no seu dia a dia e uma hora ou outra vem um pensamento que realmente não seja um pensamento de Deus. Um pensamento que pode até ser um pensamento pecaminoso. Mas você não pode alimentar esse pensamento. Se você tiver relacionamento com Deus, se você lembrar do que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo. E aí você começa a passar por esse filtro e para e não, isso aí não tá enquadrado aqui. Senhor, me perdoa, tira esse... Você vai pensar, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça. Desfoca, vai cantar um louvor, vai ler um livro, vai ler a palavra de Deus, vai ver coisas que tem a ver com coisas espirituais. E aquilo some. Agora começa a pensar e vai alimentando, e vai alimentando, e vai alimentando. Às vezes você tá na rede social, você tá na TV, você tá fazendo uma outra coisa e aparece alguma coisa que ativa como se fosse um gatilho. Tum! E aí pronto. Aí começa o processo para tentação. Você tem que quebrar esse processo. Em nome de Jesus. O jovem cristão precisa entender que nada pode ser oculto de Deus. Quantas vezes pessoas vão para o culto, para o templo, apresentar um culto a Deus, chega lá, se deparam com determinadas pessoas, olha, não gosto dele, não gosto dela, na mente. Como é que você vai apresentar culto a Deus desse jeito? Você acha realmente que Deus recebe esse tipo de culto? Não, ele não recebe. É triste. A gente está indo para o templo apenas para cumprir um compromisso humano, mas que na verdade não tem efeito nenhum espiritual. É algo que tem apenas o efeito humano do ir e vir, mas não tem nenhum efeito espiritual. Por quê? Porque Deus não recebe esse tipo de culto. Se eu estou pensando mal na minha mente contra as pessoas e vou para o templo pensando que Deus vai receber esse culto, ele não recebe. E aí eu tenho base bíblica. Você vai ler o capítulo 1 de Isaías, Deus falando, eu não recebo o culto de vocês, eu não recebo o sacrifício de vocês, eu tô com nojo das festas que vocês estão oferecendo para mim. Deus fala isso. Eu tô com vontade de vomitar. Como é possível? E as pessoas não compreendem isso. Então precisa entender a palavra de Deus. E é nesses momentos que a gente tem esses pensamentos que a gente tem que combater eles e falar assim, me perdoa. Se você não colocou os pensamentos para fora acerca da pessoa, você tem que pedir perdão para Deus. Você não falou com a pessoa. Agora, se você fez algo que foi diretamente ao encontro de uma pessoa e chega ao encontro dela, aí você sim, você também tem que pedir perdão para a pessoa. Mas se isso tá na tua cabeça, você tem que pedir perdão a Deus e pedir a ele, arranca isso de mim. E começar a orar nesse propósito. Agora, tem gente que pensa e não liga. Isso não tem nada a ver. O que tem? Não gosto dele mesmo? Não gosto dela mesmo? Como é que você... Isso vai impedindo o seu relacionamento com Deus mais e mais e mais e mais. Somente Deus pode criar um coração puro, não mais sujo pelo pecado. Versículo 10. Um espírito reto, não uma vida torta. Versículo 10. A nossa vida interior precisa ser purificada para que a presença do Espírito Santo seja uma realidade e assim tenhamos de volta a alegria da salvação e um espírito voluntário nas coisas de Deus. Versículo 12. Tudo dentro do Salmo 51.
Se nós não tivermos uma vida purificada, confessar os nossos pecados, deixar de alimentar pensamentos pecaminosos, como é que Deus vai ter relacionamento conosco? Não tem como, irmãos. Lição principal. A prática do pecado vem de dentro do ser humano e somente Deus pode criar em nós um coração puro. Quando somos purificados, podemos ter a presença do Espírito Santo, a alegria da salvação e um espírito voluntário nas coisas de Deus. 2. Restituindo a alegria e o júbilo. Com a vida interior purificada, uma vez que você pediu perdão a Deus, tem consequência alguns tipos de pecado? Sim, não existe pecadinho, pecadão. Existem consequências maiores e menores. Pecado para Deus é pecado. Agora as consequências vão mudar, tá? Mas uma vez que você pediu perdão a Deus, foi restabelecida a comunhão, ó, com a vida interior purificada, o salmista espera ouvir júbilos e alegria. Versículo 8. No lugar de tristeza e angústia pelo pecado praticado. Porque como é que a sua alma vai se alegrar se você está vivendo uma vida no pecado? Como é que a alma do jovem vai se alegrar se ele está vivendo uma vida no pecado? Aí muitos vão dizer assim, mas eu nem sabia que isso era pecado. Falta de instrução da palavra de Deus. Falta de aprender, falta de estudar. Por isso que todo judeu era ensinado desde pequeno a começar. Os pais tinham que incutir. É isso, pastor? É verdade. Na mente dos filhos, a palavra de Deus. Era dever dos pais. Pastor, é dever dos pais. Era dever dos pais. Todo pai judeu tinha a responsabilidade de incutir o ensino. Quer ver aqui, ó? Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo 4. Olha o que diz. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. E olha que tem lá Provérbios 22, 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Agora o versículo 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje te dou. Aí ele fala para os adultos e agora para as crianças, para os adultos, falar isso para os seus filhos. Repita, vamos colocar aqui na Almeida Revista Corrigida. Intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Olha só, assentado, andando, deitando-se e levantando-se. Aí alguém vai dizer assim, como é que uma pessoa na hora de dormir vai estar falando da palavra e ela está dormindo? Como vai fazer? Sabe qual é o sentido aqui? Fale constantemente. Ensine as escrituras constantemente. Versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, qual é a ideia que Deus tem aqui? Quer passar para eles aqui? Que eles lembrem, que eles meditem na palavra diariamente. Que eles se encham da palavra diariamente. Porque uma vez que eles se enchem, quando a tentação vem, ele se lembra. Não, a palavra de Deus diz isso. As escrituras diz isso. A Bíblia diz isso. Mas se a gente não estuda a Bíblia, como é que a gente vai saber? Aí a tentação se apresenta, os desejos vêm e eu cedo. Porque eu acho que não tem nada a ver. Então o salmista ele queria júbilos e alegrias, ao invés de tristeza e angústia, pelo pecado praticado. Sim, o salmista sabia que o pecado apaga a alegria de viver. O processo de restauração do pecador prepassa pela confissão. Olha só, o caminho da restauração é confissão, humilhação diante de Deus e, finalmente, o fato de tornar a sentir a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Se humilhar é uma atitude que eu devo ter, me humilhar diante de Deus. Senhor, pequei, contra ti pequei. O salmista diz, contra ti somente pequei. Eu pequei contra ti, Senhor. Me perdoa. Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as transgressões nunca prosperará. E há pessoas que dizem assim, ninguém sabe, ninguém viu. Mas Deus viu. Você está com um relacionamento quebrado com ele porque você não confessou esse pecado. Um pecado, inclusive, que seria passível de disciplina na igreja. Mas ninguém viu, ninguém sabe. Aí sabe o que acontece? A pessoa não procura o pastor da igreja.
para poder fazer um gabinete ou pastor junto com a sua esposa, se é uma irmã, né, uma jovem, né, aí vai precisar realmente do acompanhamento com a esposa ali e tudo, e aí não fala. Eu sei que alguém vai dizer assim, pastor, mas existem casos difíceis, né? Porque existem lugares que a gente às vezes congrega, tem membro que vai se defender usando isso, que não dá para poder confessar determinadas coisas porque a igreja toda vai ficar sabendo, porque o que vai para o gabinete é espalhado. Bom, se isso realmente procede, se isso realmente é verídico, se realmente várias pessoas já experimentaram isso, a pergunta que eu não posso deixar de fazer, se você vai perder a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, porque não pode confessar daquele lugar, então você vai ter que procurar um outro lugar para estar. Um lugar confiável, alguém que realmente, um líder que realmente respeite esse direito que a pessoa tem, mas você não pode deixar de confessar aquilo que você tem feito de errado. Porque senão, o seu relacionamento com Deus fica o quê? Comprometido. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e deixar. E existem coisas que é preciso ser levado para um gabinete pastoral. Por quê? Porque aquilo ali compromete a sua vida. E também é um pecado que atinge a própria igreja. E aí muitas vezes nós vamos nos reunir num culto público e aí na hora lá, é claro, cada um está oferecendo individualmente seu culto e ao mesmo tempo coletivo. E às vezes tem pessoas que ficam impedidas de sentir a presença de Deus porque elas estão cometendo coisas que não deveria. E eu sou de um tempo que havia disciplina justamente para quê? Para que os outros pudessem ver que aquilo não era brincadeira. Quando você peca e se arrepende, Deus te perdoa na hora. Mas a disciplina é um meio de te alertar. Não faz isso mais, não. E alertar os outros. Não faz isso também, não. Olha aí, ó, a consequência. Muitos cristãos pecam e não levam isso a sério. E aos poucos vão perdendo o relacionamento com Deus. Um vazio vai tomando conta das suas vidas, pois o pecado nos separa de Deus, impedindo que sintamos a presença do Espírito Santo, que nos traz alegria. Olha o que diz o Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, Deus é surdo? Deus é cego? Não, mas pecado faz separação entre nós e Deus. É isso. Nesse salmo, uma das verdades mais contundentes é a de que o pecado tira a presença de Deus do salmista. Porque ele entristece o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Sem esta presença não há alegria nem júbilo, mas sobra tristeza, angústia, frustração e consciência pesada. Qual é a lição principal desse ponto 2? O pecado apaga a nossa alegria de viver e nos tira a presença de Deus. Para a restauração é necessário confessar o pecado, se humilhar diante de Deus e buscar novamente a presença do Espírito Santo que traz alegria e júbilo. 3. Restauração começa pela renovação interior. Precisamos lembrar que a obra de restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus e não meramente uma decisão humana. Não é você que se restaura, é o Senhor que te restaura. Então, para isso, tem que ter relacionamento com Ele. Oração, leitura da palavra, vigilância, tá? Ele pode dar um coração puro e um espírito reto. Salmo 51, 10. Só que isso não acontece você apenas indo para um culto e achando, vai acontecer tudo. Não, é um processo. Não é o perdão que é um processo, é o relacionamento com Deus que é um processo. Entendeu agora? O jovem cristão não pode, por si só, conseguir restauração. Ele precisa se arrepender de seus pecados, buscar a Deus por meio de um relacionamento diário, pronto, e assim, depois que Deus o perdoar, ele irá restaurá-lo de dentro para fora. E esse Deus perdoá-lo é no momento que ele se arrepende e confessa o seu pecado. É instantâneo, foi perdoado. Mas agora tem que cultivar um relacionamento com Deus para voltar a estar ali em comunhão com o Senhor. Outra sim, o Espírito Santo sempre apelará para a nossa consciência a fim de que não fiquemos imersos na prática do pecado.
pois é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo para falar, mas pode haver um problema. Preste atenção. Aqui é importante frisar que aqueles que vão pecando e resistindo à voz do Espírito acabarão com suas consciências cauterizadas e assim não perceberão mais o quanto estão se distanciando de Deus. A Bíblia fala para não extinguais o Espírito. Então nós podemos, não resista ao Espírito. É possível resistir ao Espírito Santo. A Bíblia, no livro de Atos, vai falar que aqueles que é dito para eles, vós sempre resistis ao Espírito Santo. É possível resistir? É. E nós resistimos ao Espírito Santo quando estamos dando vazão aos desejos. E finalmente há uma vida plena no Espírito de alegria e júbilo para servir a Deus em sua obra e na vida. Entretanto, tudo começa pela purificação do coração e o estabelecimento de um espírito reto. Tudo começa pela renovação interior do jovem cristão. Qual é a lição principal aqui? A restauração da vida que caiu no pecado é obra de Deus, começando pela purificação do coração e o espírito reto. A gente peca, se volta para Deus e quem restaura é o Senhor. O Espírito Santo nos convence do pecado e há uma vida plena no Espírito para servir a Deus. A renovação interior é essencial para o jovem cristão. Bom, que tal uma arte digital para o evento aí da sua igreja? Tá chegando aquele congresso, festividade, ou você que é um profissional liberal, ou você que tem uma empresa, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então tem um valor aí acessível, R$19,90. Você pode entrar em contato hoje mesmo. Tópico 3, prontos para adorar. Uma vez que você apelou para a misericórdia e confessou, uma vez que você buscou restauração, agora chegou a hora de poder adorar. Por quê? Porque não há restrição para essa adoração. O grande problema é que tem pessoas que querem adorar com pendências diante de Deus. Pecados que cometeram contra Deus e que não foram confessados, problemas que tem com o próximo e também que não houve pedido de perdão, e por aí vai. Como é que fica a sua vida com Deus desse jeito? Tá? Então, prontos para adorar. Nesse tópico 3, prontos para adorar, nós vamos falar sobre o desejo de participar da adoração pública, que é o culto, quebrantamento e contrição, e fazendo bem para os outros. Vamos lá? O desejo de participar da adoração pública. Lembre-se de que os salmos são canções para adorar, principalmente aonde? No templo. O salmista tem o desejo aqui de louvar a justiça divina, Salmo 51:14. Só que imagine uma pessoa que está no pecado, pecado oculto, segurou o pecado da vida durante vários tempos, escondeu o pecado. Como é que ele vai poder apresentar adoração a Deus? Não podia. Por isso o pedido de livrá-lo dos crimes de sangue, certamente uma alusão, tá? Por isso o pedido de livrá-lo dos crimes de sangue, certamente uma alusão ao assassinato de Urias, porque ele planejou a morte de Urias, tá? Versículo 14. Assim, uma vez perdoado, o salmista estaria pronto para adorar publicamente no templo do Senhor, de acordo com a justiça divina, versículo 15. Não tinha como apresentar adoração em pecado. E esse é um dos maiores problemas da atualidade. Nós vamos perder o temor de Deus, e aí vamos para o templo, e para que as pessoas saibam que nós estamos bem com Deus, nós vamos para o templo, e aí vamos apresentar uma adoração que na verdade não é uma adoração verdadeira, real. Por quê? Porque há pecado. Estamos cometendo pecado. E aqui quando eu falo de pecado, eu não estou falando em si de um adultério, por exemplo, que também é pecado. Mas, por exemplo, rivalidade entre os irmãos. É aquela pessoa que está envolvida em rivalidade. Chega no templo, olha, já sabe, não gosto desse, daquele, daquela. Como assim? Como é que Deus vai receber esse culto?
A adoração pública congregacional tem a ver com o real estado interior da vida do salmista. Como é que está o seu estado interior? O jovem cristão precisa entender que o simples fato de comparecer ao templo e participar do culto não significa que está oferecendo culto a Deus. As pessoas vão no templo e pensam, estou oferecendo culto a Deus. Já fiz a minha parte. Deus recebeu esse culto? Não é eu julgando, nem o outro julgando. Mas é você se avaliando através da palavra. Tá tudo bem entre você e Deus? Tá tudo bem entre você e o seu próximo? Como é que Deus vai receber um culto quando não tá tudo bem? Deus sempre olha, preste atenção, hein? Deus sempre olha primeiro para o interior do adorador para depois receber ou rejeitar sua adoração. Vamos para a Bíblia? Gênesis 4, 4 e 5. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Veja bem, primeiro Deus olha para o ofertante e atentou primeiramente para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta Deus não atentou. E você se apresenta como oferta, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Sua vida precisa ser um sacrifício a Deus. Você foi separado para Deus. Você vive morto para esse mundo e vivo para Deus. Então como é que nós vamos apresentar a Deus um culto se estamos com pendências, com pecados? Lição principal desse primeiro ponto: a adoração deve ser sincera e íntegra. Que o pastor pode achar que nós estamos apresentando uma verdadeira adoração. Estamos lá cantando, até rindo, alegre. Mas Deus sabe, tem pendência, você precisa se consertar, você precisa pedir perdão, você precisa confessar o pecado. E aí? O salmista reconhece a justiça de Deus e pede para ser limpo de seus pecados, para que possa adorá-lo de forma verdadeira e sincera no templo. Não tem como adorar se não houvesse uma sinceridade. Uma pessoa no Antigo Testamento, se fosse apresentar lá uma oferta em transgressão, ele poderia até ser fulminado, morrer instantaneamente. No Novo Testamento, não é dessa forma. Nós estamos no tempo da graça, apesar que nós vemos ali um caso de Ananias e Safira, mas Deus tem usado de misericórdia, né? As misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Ali até para mostrar que Deus não mudou, mas mesmo assim, muitas pessoas não têm temor. Nós temos que ter muito cuidado, nós todos. Nossa adoração jamais pode ser superficial ou mecânica. Ir por ir, fazer por fazer, apenas para cumprir o protocolo. Não faça isso. Vá, não deixe de ir, mas vá com seu coração consertado para que Deus possa receber o seu culto. Quebrantamento e contrição. Versículo 16 e 17 aprofundam mais ainda a questão do estado interior para adoração pública. Note as expressões espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito. Veja que nós estamos falando de uma adoração pública, mas o cristão, ele tem uma adoração que é pública no templo e adoração sua, seu devocional, seu dia a dia. Se tem pecado, ele não consegue oferecer uma adoração pública nem particular, individual. Essas expressões não substituem, preste atenção aqui, ó. Note que as expressões espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito não substituíram o sistema de sacrifício levítico. Naquele tempo ainda, mesmo que tivesse nesse estado interior, precisava oferecer o sacrifício, pois ele é retomado no versículo 19, ele fala do sacrifício. A ideia é a de que não podemos nos apresentar para a adoração pública de maneira mecânica e superficial. Então ele tinha que estar quebrantado e oferecer o sacrifício. A mesma coisa, nós devemos estar quebrantados, mas devemos estar ali oferecendo a ir até o local. Nós devemos ir ao templo, cultuar junto, como igreja local. Somos edificados, né? Edificamos aos outros, aprendemos a palavra, oramos pelas causas um dos outros porque ficamos cientes das necessidades, tá? E assim por diante.
Nesse sentido, o salmista entende que todo o seu ser deve estar presente no ato da adoração. Isto é, espírito, alma e corpo. Ou mente, emoções e vontade. Razão, emoção e vontade. Tudo tem que estar presente. Tem gente que está lá, corpo presente, mas a mente está ausente. Está pensando mil e uma coisas. Coração longe. Espírito e coração quebrantados e contritos são a prova de que a vida inteira do adorador está ali diante de Deus. É hora de cultuar. Como também no dia a dia. Seu momento devocional. Para tudo. Como é que você vai fazer um devocional com Deus? Um momento de leitura da palavra, um momento de oração. E ali ao mesmo tempo, não, pastor, eu tô aqui, eu tô ligadinho com Deus, mas eu tô aqui. E aí tá lá na tela do telefone. Tá. Não tem como, irmãos. Para tudo. Bota o telefone no silencioso. Desliga. Faz o que você achar melhor. Só não adianta botar no vibracal, porque ele vai começar a vibrar e vai tirar a tua atenção. Bota no canto lá, bota dentro de uma gaveta. Faz o que você quiser. É hora do seu devocional. A mesma coisa, você vai pro templo. Você é um médico. Você está esperando uma ligação de vida ou morte. Um parente está precisando. Coisas desse tipo. Eu tô sendo assim bastante drástico só para você poder entender. Tá, não. Então guarda o teu celular. Deixa ele em paz lá. Ah, pastor, eu uso o celular eu uso a Bíblia no celular, tá? Mas acabou o momento da leitura. Por que o celular ainda continua na minha mão o tempo todo? Você teve que conferir alguma coisa. Tem gente que tem aplicativos. Eu mesmo tenho um aplicativo da Palavra de Deus, né? E eu tenho aplicativos até que me dá condição de fazer alguma conferência de algo que eu preciso na hora. Sim, posso fazer? Posso. Mas eu vou ficar o culto todo, praticamente 30%, 40%, 50% do tempo do culto ou até mais no celular. Tem gente que, irmãos, o celular virou um vício. O jovem, então, tem que ser ensinado sobre isso. É momento de cultuar o seu tempo para Deus. Guarda o celular e vai cultuar a Deus. Todos. Mas aí o jovem chega na igreja para cultuar a Deus. O líder de jovem ensina isso. O professor da escola dominical ensina isso. Aí ele vai entrando no templo e ele já vê irmãs com certa idade no celular. Irmãos com certa idade no celular. Obreiros no celular. Aí como é que a gente consegue? Ele vai dizer, mas aí a gente vai ensinar o seguinte: imita o certo, não imita o errado. Porque se você imitar o certo, você tem crescimento. Se você imitar o errado, você vai a cada dia morrendo espiritualmente. E aí alguém vai dizer assim, pastor, mas será que vale a pena isso? Ah lá, é obreiro e tá fazendo isso. Mas quem foi que disse que ser obreiro atesta a espiritualidade de alguém? Quem foi que disse que tá numa posição atesta a espiritualidade de alguém? Isso não atesta espiritualidade, não. Vida com Deus não é atestada através disso, não. É atestada através de um relacionamento real com Deus. Já pensou no momento de oração, numa consagração? Tá na hora de orar, tem gente no celular, no WhatsApp, sentado. As irmãs tá tudo de joelho dobrado, muitas delas, tem gente no WhatsApp. Ou tem gente que dobra o joelho e continua no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e por aí vai. Irmãos, se é no Antigo Testamento, tinha um monte de gente torrada. Que isso, pastor? Eu não estou falando demais. É verdade. É verdade. Agora, Deus usa de graça, espera que nós viemos nos voltar para Ele com o coração quebrantado e contrito, e nós estamos o quê? A adoração a Deus deve ser feita com um coração quebrantado e contrito, não de forma superficial e mecânica. Deus não quer que ninguém o adore obrigado. Adoração obrigada. Deus não quer receber adoração por obrigação. Ah, eu tô obrigado, eu vou ter que fazer porque eu não tenho... Não, Deus não recebe esse tipo de adoração. Abre o seu coração. Se você não liga pra isso, parece que Deus não é prioridade pra você. Porque a gente quer passar tempo com quem é prioridade pra gente. Humanamente falando, você não tem alguém que você gosta de estar junto? E Deus? Deus tem que ser aquele que você quer mais estar junto. É importante que todo o nosso ser esteja presente no ato da adoração, demonstrando que nossa vida inteira está diante de Deus. 3. Fazendo o bem para os outros. A nossa experiência de restauração nos permite ensinar aos transgressores os teus caminhos. Salmo 51:13. Que o salmista ele diz assim. Eu vou até colocar aqui na tela para você. Olha o que o salmista diz no Salmo 51, no versículo 13. Ele diz o seguinte. Vamos lá.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então o salmista ele tem o entendimento seguinte: uma vez que ele teve uma restauração, ele pode falar dos caminhos do Senhor e usar sua experiência, mostrando que ele andou por caminhos tortuosos, mas Deus teve misericórdia. Então a sua história com Deus, e você vai ter uma história com Deus nesse caso, pode ser testemunho para outras pessoas. Entendeu? Não para se vangloriar. Davi não tá aqui, porque eu adulterei, porque eu matei. Não. Eu fui cúmplice dentro de um assassinato. Foi eu que mandei botar Urias lá na frente da batalha. Não. Mas, um dia eu pequei. Mas o Senhor me perdoou e hoje eu tô aqui. É isso. E ter condição de falar sobre a necessidade de pessoas se arrependerem porque ele tem uma vida de arrependimento. Como é que eu vou pregar para as pessoas se arrepender do pecado se eu vivo uma vida no pecado? Como? É isso que Deus quer fazer conosco. Que os nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior. Pois se o nosso coração for puro e o nosso espírito for reto, consequentemente nossas ações serão puras e retas. Vem de dentro para fora. É uma grande responsabilidade para nós que somos professores, e agora eu falo para você que é professor também. Por quê? Porque nós vamos ensinar, irmão, não peque. E se nós estivermos pecando? Irmãos, vamos ter uma vida de oração. Você tem uma vida de oração? Eu tenho uma vida de oração. Irmão, vamos ler a palavra. Você lê a palavra? Eu leio a palavra. Passa a não ter autoridade o que nós estamos falando. O Espírito Santo não coloca assunção naquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque nós estamos falando de boca para fora. Agora, quando você vive isso, aí é uma outra história. Precisamos ensinar isso também para os nossos jovens, certo? Que os nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior. Pois se os nossos corações for puros e o nosso espírito for reto, consequentemente nossas ações serão puras e retas. Preste atenção nisso aqui, Marcos 7, 18 a 23. E disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Porque os religiosos da época estavam acusando os discípulos de Jesus que eles comiam sem lavar as mãos, e aqui nós não estamos falando de higiene, mas eles achavam que eles estavam cerimonialmente impuros. Jesus bate nisso com força e diz, não. Olha o que Jesus disse. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? O que entra, você come, comida, não te contamina, no sentido de pecado. Ele está falando isso, porque não entra no seu coração, mas no seu ventre, ou seja, no estômago. E é lançado fora, ficando pura todas as comidas, ou seja, porque não entra no seu coração, mas no ventre. E é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Então, aí ele continua, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque vem do coração. O que entra vai para o estômago, tira os nutrientes, depois vai para o intestino e sai. Isso não contamina. Mas Jesus está falando do que vem de dentro para fora. E o que contamina? Vamos lá. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Quantas vezes a pessoa só pensa e não fala? Mas está pecando. Precisa parar de pensar essas coisas. Os adultérios. Tem gente que deseja ver uma mulher e deseja e se vê. Imagina como seria ele com ela naquele momento íntimo. Adultério. Na mente, algo espiritual ali que foi feito na mente, na cabeça. Sim, é verdade, mas é pecado. As prostituições, os homicídios. Imagina, um cristão, sou louco. Se eu pudesse, eu matava ele. Matava. Matar, de matar mesmo. Não é força de expressão, não. Se eu pudesse. Isso é pecado. Os furtos. Na nossa Constituição, no nosso Código Penal, furto e roubo. Furto. Você tira o bem de alguém sem usar força. Então, escondido. Roubo. Usa força, violência. Tá, aqui tá falando de furtos. Mas vamos incluir roubos também. A avareza, amor pelo dinheiro. As maldades. Quantas pessoas aí com maldade? Motivações erradas. Tem gente que, para contar que alguém errou, que alguém pecou, tem prazer, irmão. Irmão, poxa, tem uma pessoa aí que tá passando por uma luta, fulano de tal.
né? Vamos orar por ele. Ele caiu em adultério. O negócio não é pedir oração, a ideia não é pedir oração, a ideia é falar do adultério do irmão ou da irmã. Deu? Não adianta, irmãos. As pessoas podem pensar, o irmão tá preocupado com o bem dele ou dela, mas Deus tá lá, do alto céu vendo. Você falou isso aí para poder, com um sentimento malicioso, com maldade no seu coração. Você tá difamando. A sua intenção é ver o mal dessa pessoa. O engano, dissolução, inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Tudo isso aqui é obra da carne. Veja que Paulo lá em Gálatas capítulo 5, ele vai falar das obras da carne. E ele fala, coisa semelhante a essa já vos escrevi, que não os que praticam não herdarão o reino dos céus. Então não era só aquela lista, muito mais. Tem coisas aqui que Jesus está falando aqui que não está lá, diretamente naquela lista de Paulo em Gálatas, mas tem em outras partes como aqui. Então entenda, para apresentar uma adoração verdadeira, é preciso estar livre dessas coisas dominando a nossa vida. Com o advento do sacrifício de Jesus Cristo, nós, almas restauradas, corpos posicionados, somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fomos restaurados. Nossa vida foi restaurada. Nós estamos posicionados, ou seja, não somos mais culpados diante do tribunal de Deus. Somos pecadores arrependidos. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lição principal: a restauração da nossa alma através de Jesus Cristo nos permite ensinar os caminhos de Deus aos transgressores. Um dia eu fui, mas não sou mais, então vamos falar do que Jesus fez. Quando o nosso coração e espírito são puros e retos, nossas ações refletem isso. Uma pessoa que tem um coração que está contaminado por coisas que não agradam a Deus, pensamentos contaminados, as suas ações não vão ser boas. As suas palavras, suas conversas, suas atitudes. Certo? Conclusão. Todos nós estamos vulneráveis ao pecado. Por isso a palavra de Deus nos ensina a vigiar e a cuidar de nossa vida espiritual. Eu creio. Tá até aqui, ó. Vou ver se dá para lá. Eu creio nisso. Temos que cuidar. Temos que viver isso na nossa vida. Entretanto, quando acontece um acidente de percurso, e o que ele chama de acidente de percurso? Um pecado. Não é uma prática. Acidente de percurso é uma coisa que acontece, mas não tá ali para repetir. Agora eu minto. É prática. Eu falo mal de fomo. É prática. Eu faço fofoca. É prática. Entretanto, quando acontece um acidente de percurso na vida do jovem cristão, é importante que ele não deixe de perceber que Deus é misericórdia e que é necessário confessar especificamente o pecado praticado, primeiramente a Deus, em seguida ao pastor da igreja e finalmente viver o processo de restauração espiritual. Esse é um pecado que atinge ali a questão da igreja em si. Não é que ele pecou contra a igreja no sentido de ter ofendido alguém da igreja, mas, por exemplo, um adultério. É algo... Não tem jeito, vai ter que passar por uma disciplina. Ou uma fornicação, no caso jovem, né? Vamos falar, tá? Vai ter que passar por uma disciplina. Então tem que confessar. Só que as pessoas acabam ficando com uma mente cauterizada e acham, isso não tem nada a ver. E aí o que acontece? Acontece o seguinte... que deixa de ser um acidente de percurso, como é colocado aqui, e passa a ser prática. E aí não tem restauração espiritual. E aí as pessoas estão trocando o seguinte, mas a pessoa está indo no templo, vai no templo, faz as coisas para Deus, às vezes prega, às vezes canta, mas não confessou o pecado. A vida não está restaurada espiritualmente. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Você que é professor que está me assistindo, pode até passar isso lá na aula. Preste atenção nisso aqui. Uma pessoa tem condição de ir a templo, cantar, pregar, fazer coisas na obra de Deus e mesmo assim não está tendo um relacionamento real que o Senhor exige.
Porque ela se habituou, ela se acostumou, aquilo virou rotina. Ela faz aquilo como uma coisa já programada. Mas Deus está vendo o que está acontecendo. Deus está vendo o que está acontecendo. E eu não estou dizendo que ela esteja ali e que ninguém está percebendo, porque quem tem o problema é que muita gente hoje na presença de Deus está levando uma vida numa dimensão espiritual muito, vamos usar aqui, algo muito raso. A profundidade não é estar falando em língua, não é disso, mas é uma vida com Deus mais profunda. É por isso que no passado, quando Deus usava alguém realmente, eu não estou dizendo que no presente Deus não use, mas você via muito mais quando Deus falava e havia cumprimento. Por quê? Porque havia uma vida com Deus. Hoje as pessoas têm o dom que Deus deu para poder servir na igreja, mas não estão preocupados com vida com Deus. Então, a profundidade... Aí não se vê nada, não se percebe nada e tem gente ali. Jesus chega para João e fala para a igreja de Sardes, para poder falar para eles, aconselhar eles para que os demais não morressem. Porque tinha gente lá que tinha nome que vivia e estava o quê? Morto. Estava morto. Que isso, pastor Mário Luna? Estava morto. Restauração, precisa de restauração. Não, pastor, não é possível. Não é possível? Então deixa eu colocar aqui para você rapidinho. Não é possível? É possível sim. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Escreve: isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras que tem nome... Olha aqui, ó. Que tem nome de que vives e está morto. Aí olha aqui, ó. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sabe o que é isso aqui? Do que está sendo falado aqui? Morte espiritual. Gente que pensa que está com comunhão com Deus, com vida com Deus, estava indo no templo, estava cantando, estava pregando, mas na verdade estava morto. Só fazia isso no automático. Deus não quer isso no automático. Deus quer algo que venha de dentro. Transformação. O Espírito nunca deixará de apelar à consciência dos que temem a Deus. Foi isso que o Espírito fez lá, através da revelação dada a João, o Senhor Jesus falando. É isso que estava falando. Para eles o quê? Se arrependerem, para eles voltarem, para eles mudarem o comportamento. O Espírito Santo, ele fala com a gente. É tempo de humilhar-se. É tempo de confessar. É tempo de ser restaurado ou restaurada por Deus. E aí? Tem coragem? Isso vai mudar a sua vida. Diga isso lá na sala de aula. E se um dia alguém pecar, é necessário se consertar. Pedir perdão. Por quê, pastor? Porque quando você... A Bíblia diz não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Temos um advogado. Vou colocar aqui para finalizar a aula hoje. Temos um advogado. Olha o que diz 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ele está falando para não pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Já havia falado, mas eu estou só repetindo aqui para vocês. Então, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Peça perdão. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 8, 21 de 5 de 2023. Alcançando um coração sábio. Tá? Alcançando um coração sábio. Nós vamos estar falando aí do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu gosto muito desse Salmo 90, versículo 12. Tá? Mas ele vai falar do 1 ao 17. Pelo que eu vi. Vai estudando já. Vai se preparando. Tá? E não se esqueça. Entendes tu que lês? Os frutos do verdadeiro arrependimento. Não deixe de assistir. Tá? E eu volto a recomendar para você aí cursos da Faculdade Vitória em Cristo para você aperfeiçoar, para você aprender mais a palavra de Deus, seminário teológico, como estudar a Bíblia, teologia sistemática, aconselhamento familiar, terapia das emoções. Link na descrição. Você vai lá, clica na descrição, vai ser levado para uma página, vai apresentar todos esses cursos e você vai ter lá o botão para conferir
você clica e você pode se inscrever no módulo grátis. Vários deles têm o módulo grátis. E aí você, se gostar, pode se tornar um aluno. Tá? E participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Deixa o seu comentário de que lugar do Brasil você está assistindo, o que você achou dessa aula. Não deixe de falar não, tá bom? Ou fora do Brasil. Vamos orar? A minha oração é, hoje, né, dentro dessa aula, com a seguinte finalidade: que Deus use você, professor, nessa lição poderosamente na classe. Que Deus também possa nos dar um coração a se voltar a pedir perdão quando errarmos, a nos consertarmos diariamente com Deus. Isso é importante. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco mais uma vez aqui, Senhor, em oração, pedindo ao Senhor que possa usar os professores dentro dessa lição de número 7, Senhor, falando sobre a questão de pedir perdão, nos consertar diante de Deus. Que o Senhor possa usar eles como instrumento, que os alunos possam aprender, Senhor. Tira todo o receio, todo o medo de cada professor. Pai querido, é o Senhor que capacita. A parte deles é estudar. A tua parte é usá-los como instrumento segundo a tua vontade. Também, Senhor, traz aos nossos corações, Pai querido, Pai amado, e a nossa mente, o entendimento à nossa mente e aos nossos corações, Senhor, nos ajuda para que nós não venhamos, Senhor querido, pecar e deixar, Pai querido, isso para lá. Que venhamos nos consertar diariamente, que tenhamos uma vida realmente de temor ao Senhor, que tenhamos uma vida de obediência, para que o Senhor possa receber a nossa adoração, para que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Bom, na próxima tela eu estou deixando aí os vídeos de recomendação e vamos terminar a nossa aula agora nesse momento com a bênção apostólica. Tem oração, tem ensino e tem bênção apostólica também. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!